Tem que ter muito cuidado com certas pessoas que hoje aparecem nas igrejas. Só tem a cara de santo, é lobo devorador, com a pele de ovelha. Quando tem oportunidade, quer pregar, quer cantar e fazer o movimento. Manda o povo se abraçar, manda até o povo pular e diz que é avivamento. Isso é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Ele não dá glória a Deus quando alguém está pregando, porque ele é o tal. Quer pregar 1h30, quer mostrar que é bom de Bíblia, mas não é espiritual. Se o seu nome está na mídia, quando a igreja lhe convida, é alto o seu cachê. E só chega às 8h30, quando a igreja está cheia, que é pra todo mundo ver. Isto é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Tem aquele pregador que não prega salvação, é só prosperidade. Não combate o pecado que tem sempre assolado, nem é contra a vaidade. Dando chave, dando carro, dando casa, apartamento, é uma coisa animada. Mas aquilo é só na hora, depois ele vai embora e ninguém recebe nada. Isso é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Os pastores de igreja que são homens de Deus devem ter muito cuidado pra não convidar alguém pensando que é uma bênção, mas é um atrapalhado. Ainda tem gente fiel na presença de Jesus, anda com sinceridade, que não tem fogo de palha, mas tem vida no altar e só fala a verdade. Isto é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma boa noite, uma boa semana a todos. Que todos possam ter tido um bom final de semana depois da última transmissão. Estamos aqui de novo para dar continuidade a esse assunto. E eu convido vocês para nós irmos direto ao assunto, ler a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 ao 6, que diz o seguinte. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro,
e não danifiques o azeite e o vinho. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, bendito Salvador eterno, rocha das eras. Obrigado, Senhor, por essa hora, obrigado por esse momento. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo e peço mais uma vez perdão pelos pecados, as falhas, os hábitos, as coisas que venhamos ter cometido contra ti, Pai. Peço ajuda nessa transmissão. Por favor, não deixa nada de ruim acontecer. Nos ajude, Pai. Ajuda essa transmissão, ajuda esse computador, que nada de ruim aconteça e que essa transmissão possa cair nos ouvidos do eleito, das pessoas certas, Pai, que vão compreender essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, eu quero dar continuidade a esse assunto sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Como a gente viu o cavalo branco e o cavalo vermelho na transmissão passada, eu quero então seguir a partir de agora o cavalo preto. Bom, vocês viram aqui o hino que eu coloquei no início, a música que eu coloquei. Ele é que tem um ar assim não é de zombaria, talvez assim, uma sátira, vamos dizer assim, não é um deboche. Esse hino foi feito pelo cantor evangélico Salatiel, se eu não me engano, em 1999. Ele era da Igreja Assembleia de Deus. Fez vários discos, entre esses que é o disco, o nome Fogo de Palha. Mas não é que some como um engraçado, como deboche, se vocês leram. Até porque vocês estariam escutando, por que foi escolher um hino desse? Mas eu quero que vocês meditem numa coisa. O cantor Salatiel, quando ele escreveu esse hino, vocês podem ver, era algo que ele escreveu, não tirou da cabeça dele, fantasia nem nada. Isso era algo que estava acontecendo nos dias dele, dentro das igrejas. Então, ele expressou seu sentimento, a sua revolta, talvez sua indignação, a sua insatisfação através da música. Como muitos, talvez vendo na igreja as coisas erradas que aconteciam no seu tempo e não podiam se expressar. Porque a gente sabe, o poder está ali, o pastoreado, aquele demônio que tem a espada, que tem total autoridade. As pessoas muitas vezes não podem se manifestar, como é algumas das igrejas da mensagem hoje. Então ele escreveu isso, era o que estava acontecendo naqueles tempos. Ele fala de muita coisa, vaidade, né, combatido, o pecado, coisa até mesmo engraçada, mas coisas importantes. E ele então, talvez com uma voz de muitos ali dentro, que pôde falar através desse hino, para trazer o sentimento dele que ele estava sentindo. Quem sabe dentro do seu grupo, da sua própria igreja, ele recebeu muitas críticas por fazer esse hino e colocar como uma faixa título. Né? Quem sabe ele ouviu muitas coisas do tipo, por que tu fez isso? Por que tu falou isso? Tá debochando as igrejas, usa o ungido de Deus, ou a igreja santa e tudo mais e tal. Mas era o que estava acontecendo. Era o que estava acontecendo. E quem sabe ele recebeu muitos elogios também de muitas igrejas e do povo evangélico, até mesmo não evangélico, por ele mostrar o que estava acontecendo, e a voz de muitos, quem sabe, estava nessa música. A voz daqueles que não têm poder e não conseguem falar, se manifestar dentro, aprisionados por um sistema que são obrigados a ver todas as vezes coisas erradas e não conseguem se manifestar. Porque o sistema autoritário se instalou ali. É isso que eu quero que vocês meditem. E se eu fizesse um hino desses hoje? Se alguém fizesse da mensagem um hino desses hoje, falando as barbaridades do que acontece dentro das igrejas, que tem visto a discriminação, as acepção de pessoas, as vidas luxuosas que muitos ministros e pastores levam, daqueles que vivem do dízimo, administração errada, pecados vulgares, extremamente vulgares, pedofilias dentro da igreja, caso de homossexualismo dentro das igrejas, e fizesse um hino nessa mesma linha, como é que eu ia ser recebido, eu me pergunto? Como é que ia ser recebido pelo público da mensagem? Quem sabe muitos estão dentro da igreja hoje, eu acredito dentro das igrejas, e vendo tais condições e não conseguem se manifestar. Eu queria que meditasse apenas nisso, porque isso tem tudo a ver com o nosso tema. Amém? Então, seguindo aqui sobre o cavalo preto, o terceiro animal, né,
falou lá e viu um cavalo preto, João viu um cavalo preto. O que significa o poder do cavaleiro do cavalo preto? Antes eu quero iniciar com isso aqui que nós já lemos, tá? Isso aqui. Na exposição das 7 eras. Revelação de Jesus Cristo, página 5. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante delas. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação, não uma falsa revelação, uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da igreja. Eu quero te convidar a tirar os olhos lá das denominações, lá da Igreja Católica e olhar para dentro dos tabernáculos. Fácil dizer o diabo está lá, a coisa tomou conta e tal, e compararmos nicolaísmo, não sei o que, lá fora. É dentro da estrutura da igreja. A partir de agora, foca a tua visão para dentro da igreja, o que vai ser dito e exposto aqui. Amém? Quero que tu reconheça dentro da estrutura da igreja. Então a gente viu isso aqui, que o Cavaleiro do Cavalo Branco ele começa lá por Éfeso, né, na primeira era da igreja, aquelas obras que viraram ditos, depois virou doutrina e depois virou lei. Lá no Concílio de Nicéia, em 327 d.C., então, ele vai até a Era de Pérgamo, esse cavalo branco, onde ele é coroado, ele termina sendo coroado, esse espírito termina sendo coroado, e ele recebe então o poder do Estado na mão dele, que até então estava na mão do imperador cuidar dessas leis de Estado. Ele era um chefe de Estado. Então ele se torna um chefe de Estado e um chefe religioso, une tudo num casamento. Então ele sai matando tudo aquilo que discordam dele. Esse é o poder que está dentro da igreja hoje, onde a autoridade total é dada a um homem chamado pastor, nos mesmos moldes. Infelizmente as pessoas não conseguem ver isso, onde é dado toda a autoridade, e a gente aprendeu pelo profeta que não é assim. Por mais que uns digam que é, a gente provou já muitas transmissões passadas. Talvez eu vou falar um pouco hoje e mostrando que não é assim. Não é assim. Então o cavalo vermelho vai até por volta de Sardes, mais ou menos. E depois de Sardes, então, ele ganha mais poder. Veja, ele só vai ganhando poder. Do branco ele passa para o vermelho, do vermelho para o preto, do preto para o amarelo. Ele ganha mais poder. O que é o cavalo preto, então? O cavalo preto nada mais é do que o poder econômico e financeiro. Ah, Tiago, é isso? Vamos ver o que diz o profeta. Porque o dinheiro, Deus sabe que o dinheiro é um poder. Tu pode muitas coisas. Compra muitas coisas. Faz muitas coisas com o dinheiro. O diabo também sabe disso. E quem tem o dinheiro tem poder. Então, ele tentou dominar a vida das pessoas através do engano religioso por muito tempo. Ele ganhou mais poder, então ele começou a dominar a vida das pessoas pelas leis do Estado, fazendo leis que as pessoas obedecessem. Ele ganhou mais poder, então, não satisfeito, ele começou a controlar a vida das pessoas através do poder financeiro, pela necessidade das pessoas. Porque as pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam viver e elas precisam do dinheiro. Controlando o dinheiro, tu controla a vida das pessoas. Aqueles que não têm fé acabam se entregando a esse sistema. É o que vai acontecer durante a tribulação e é o que já está acontecendo. Pessoas não têm fé para crer em Deus, para ouvir Deus, para obedecer Deus, para ser fiel naquilo que Deus pediu. E acabam tendo dificuldade na vida, principalmente financeira, e acabam se entregando. Por falta de conhecimento, o povo perece. E o diabo, sabendo disso, então ele se apropria desse poder e toma conta da vida das pessoas. Nada mais isso que é o poder financeiro e econômico, é o cavalo preto. Vamos ler algumas coisas do que o profeta fala. Então, se esse poder econômico está na mão de um homem que já tem o poder de Estado e já tem o poder religioso, o que tu acha que acontece? Ele decide tudo e faz tudo,
A chave do cofre está na mão dele. Quando não deveria, nós temos mensagem para isso. Por isso que Deus sempre estabeleceu tesoureiros, administradores e tudo mais. Na ordem da igreja tem isso. Que o poder total da finança não está na mão do pastor. Eu digo total. Eu digo a maior, mas não total. Tá? Nós vamos ver isso através dessa transmissão. Vamos ver o que o profeta diz aqui nessa mensagem. A revelação dos 7 selos, o terceiro selo. Parágrafo 299 e 300. Estava fazendo, juntando as riquezas do mundo. A medida, pesando, medidas de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O cavaleiro do cavalo negro, vejam o que ele estava fazendo. Despojando seus súditos de seu dinheiro. O que ele estava fazendo? Despojando seus súditos. Veja que ele não está despojando seus inimigos. Isso ele despojou. Mas o que aconteceu nas eras, ele estava despojando o quê? Seus súditos. Aqueles a quem tinha dado poder a ele. Quem? Os ignorantes, os leigos. Estava despojando seus próprios súditos. E pegando a riqueza para si. Para a igreja. Alegando e convencendo eles que isso era de Deus. Se não existe uma semelhança com os dias de hoje, eu não sei o que é o poder do cavalo preto dentro da maioria dessas igrejas, tabernáculo, das igrejas da chamada mensagem, onde se expolia os seus súditos em benefício próprio da igreja e diz que isso é de Deus e que isso é o correto. Mas vamos ler aqui para tu entender que o profeta está mostrando que o poder do cavalo preto é o poder financeiro dentro da igreja. Quando a Bíblia prediz que ele detém as riquezas do mundo, como falamos ontem à noite acerca da Rússia e tudo aquilo, eles simplesmente tiram todo o dinheiro. Pois tiram das pessoas tudo o que elas têm. Vê alguma semelhança hoje? Então aí está você. Parágrafo 300. Agora observem. Vê de onde tem vindo esse costume de levantar dinheiro na igreja? Levantar dinheiro na igreja para quê? É a pergunta. Levantar dinheiro para quê? Existe uma boa causa quando parte do povo da igreja? Existe. É correto? É correto, não tem nada de errado. Agora, quando parte do pastor, para quê? Vê de onde vem isso de levantar dinheiro na igreja? Fique longe dessa coisa. Desde o profeta, fique longe disso de levantar dinheiro para a igreja. Para quê? Construir uma organização, algo grande, $1 milhão aqui, e você vê quem é a mãe de tudo isso? De onde vem isso de levantar dinheiro para a igreja? A gente tem uma coisa no país aqui de modernizar os templos e tudo mais, a cada em tempos. Abrir mais bancos e paredes para ter mais conforto exagerado. Conforto é bom, eu gosto, não sou hipócrita, todo mundo gosta. Mas para que bancos luxuosos que custam, que as partes, vamos dizer, íntimas das pessoas, traseiro de certos ministros de ouro, vai criar calo? Para quê? A gente vê igrejas aí fora, do sul que eu percorri, fica vendo na internet aí. Eles não têm membros nem para ocupar metade dos bancos. Querem aumentar mais, construir mais, fazer mais, tudo mais. E ainda diz isso é de Deus. Para quê? Um prédio que vai ficar para ele, que provavelmente vai ser destruído no futuro. O prédio está no nome dele, da família, patrimônio dele. Em vez de aplicar em evangelismo, missionários, ou até mesmo trazer irmãos para a igreja, por que não se preocupa em encher a igreja com pessoas? Vai na rua fazer evangelismo, aluga ônibus, aluga van, vai fazer o evangelismo, enche e traz as pessoas para a igreja para ocupar os bancos. E ainda estão vazios. Não, é mais embelezar e mais bonito. Está vendo de onde vem esse espírito? É o poder do cavalo preto. O profeta está dizendo que está vendo de onde vem isso de embelezar a igreja? Não sou eu que estou dizendo, é o profeta que está dizendo. Ó. É a mãe de tudo isso. Fique longe dessa coisa. Principalmente no sul, que aconteceu uns 2 anos atrás, a respeito das enchentes. E os pastores falando que eu vi, veio. Deus, e aquele discurso, meu Deus, aquela unção. E Deus vai te dar melhor e tudo mais, Deus vai erguer mais. E nós vamos ter uma igreja melhor do que era antes, porque Deus vai fazer isso e tudo mais. Irmão, se Deus estivesse se portando com os prédios, Deus não afogava tudo aquilo.
É simples assim. Deus não afogava tudo aquilo. Deus não está preocupado em parede, está preocupado com as pessoas. E eles oprimindo as pessoas, falando tudo mais, constrangendo as pessoas para erguer mais e mais e mais. Mais dinheiro para isso, mais oferta para isso, que não é oferta, é ajuda. Oferta é minha adoração pessoal, isso é ajuda. Ajuda para isso, ajuda para aquilo. Sobe pro púlpito para isso, que vergonha. Cara de pau, vergonha. Mano, a gente sente vergonha alheia por dizer que faz parte dessa mensagem. Isso não representa ninguém aí fora. Não nos representa. Final de ano, agora eles pedindo oferta, ajuda, né? Para isso, para ajudar nos custos que eles mesmos fizeram. Não comunicar a igreja nem nada, e dar conta para a igreja pagar, fazendo apelos e apelos. Que vergonha, ministros, pastores. As pessoas ajudar a pagar o custo e o prejuízo que deu lá da campanha disso, campanha daquilo, culto especial disso, encontro de pastor, encontro de jovens, encontro de casais, encontro. Custou tanto e depois pede para a igreja ajuda para pagar. É o velho cavalo preto cavalgando livre e solto nessas igrejas. Porque eles não conhecem esse espírito dentro da estrutura da igreja. Se conhecessem, nunca praticariam isso. Se lessem essa mensagem aqui, ó. Terceiro selo, ó. Parágrafo 300. Parágrafo 299. Aqui, ó, dessa mensagem, onde é que tá? Aqui, ó. Parágrafo 299. Eu vou abrir aqui, ó. Ó meu dedo aqui, ó. 299, 300, ó. Como é o nicolaísmo? Os ignorantes, os leigos acerca da palavra. São dominados. Vamos continuar lendo aqui. Fique longe disso. Como a gente vê muitas igrejas, até mesmo cobrando carnê, prestação mensal, dá para o povo pagar para comprar isso, comprar aquilo outro, que diz que não tem. É só o pastor parar de pegar todo o dízimo, pegar uma parte do salário que vai sobrar dinheiro. Como a gente já mostrou aqui, porque não é dele. Não é dele. Mas ele acha que é dele porque ele conquistou os ignorantes com essa doutrina. Aí falta para isso, falta para o aluguel, falta para não sei o quê, e as pessoas têm que dar mais, ajudar mais, para embelezar mais o prédio, para dizer que é para Deus. O profeta dizendo que Deus não está importado com o prédio. Quero que tu identifique isso. Isso acontece nas igrejas que tu conhece, nos encontros de pastores, nas igrejas que tu conhece, viu isso nessa inauguração? Isso acontece dentro das igrejas? Por que não se preocupa em juntar o povo? Em, como eu disse, fazer evangelismo, juntar um ônibus, encher um ônibus para encher as igrejas, para ir nos cultos. Aí não tem dinheiro. Traduzir mensagens que nós, pouco mais da metade, nós temos aí. Não tem dinheiro. Mas para inflar o ego, mostrar grandes prédios, tem dinheiro. Esse é o cavalo preto. Parágrafo 302. Foi um tempo da meia-noite, vocês entendem isso agora? A congregação diz amém. E aqui vemos que ele estava cobrando por essa classe de vida. Isso é sua cevada, é a coisa natural. Não era espiritual agora, era cevada, veja. Assim e sim, e pão de cevada e pão de trigo. Ela estava cobrando por aquela classe de vida que estava dando aos seus súditos. Cobrando pelas orações do sacerdote, orar para que as pessoas saíssem do purgatório. Cobrando. Agora estou tomando isso da história. Estava cobrando pelas novenas. Acho que todo mundo sabe o que é novena. Suponho que seja alguma coisa que tem que fazer, você sabe. Alguma penitência. Alguém tinha que cobrar por aquilo. Trazendo as riquezas do mundo. Presta atenção aqui, irmãos. Ó, no último, uma frase aqui, ó, em verde. Trazendo as riquezas do mundo para si mesmo, para a própria igreja. E ele ainda está cavalgando. Vê alguma semelhança com isso hoje? Ministros, igrejas enriquecendo, espoliando seus súditos. Sai do dízimo das pessoas, em vez de ir para a obra de Deus no mundo afora, vai para os seus patrimônios, suas casas, para sítio, fazendo a coleção de carro, até amantes aí fora, pecado e outras coisas. Tudo patrimônio pessoal. Coisa que eles nunca teriam ali fora, como diz o profeta, pelos meios naturais, se eles não usassem a igreja. O mesmo caminho de Judas, tentando enriquecer, se enriquecendo usando o evangelho. O mesmo. Tu vê essa semelhança dentro das igrejas hoje? Com sinceridade, tu consegue ver isso? Por isso que são pequenos grupos que não querem mais isso, que estão vendo que está errado, que Deus está despertando, está mostrando que esse sistema está errado. Está errado. Uma vergonha. Uma vergonha. Trazendo as riquezas para si mesmo. Está vendo que eles estão despojando?
Aí sai dos dízimos, vai para eles. Eles estão enriquecendo, eles entram pobre e sai rico. E ainda eles alegam com as suas doutrinas erradas que isso é o sistema de Deus, que isso é de Deus. Conquistando os leigos, conquistando os ignorantes. Mensagem à revelação de Jesus Cristo, quarto selo, parágrafo 194. Do mesmo modo faz a igreja deste dia, veja, dizendo deste dia, nos dias dele. A igreja católica, como observamos ontem à noite, cobrando por novenas, cobrando por orações, cobrando por tudo. É quase a mesma coisa. E cai do mesmo jeito nas filhas da igreja católica, que são os protestantes. A coisa toda está envolvida em dinheiro. Foi ali onde Judas caiu, e aqui está onde ela caiu, e ali está onde os protestantes caem. Tudo está envolvido em dinheiro. E as igrejas da mensagem não estão envolvidas com dinheiro? Então eu pergunto para ti, não é o cavalo preto cavalgando ali? Se o cavalo preto está cavalgando ali, é porque o vermelho e o branco também estão ali. O preto é o terceiro estágio. Não tem como chegar ao terceiro estágio se não chegar pelo segundo e nem pelo primeiro. Tem que ter ignorantes e leigos para empossar o líder, para empossar o pastor. E a partir do que o pastor chega ali, ele não satisfeito apenas com a autoridade espiritual, ele quer ter as leis de Estado, as leis civis dentro da igreja que não cabe a ele. Se der tempo, nós vamos falar um pouco aqui de novo. Não cabe a ele. Claro que eu estou falando de igrejas estruturadas, igreja pequenininha, grupinhos, não, cada um tem que fazer um monte de função, né? É diferente. Mas se puder que ter uma pessoa responsável por certas alas e o pastor só responsável pela parte espiritual. Aí ele junta os dois, o que acontece? A imagem da besta se torna um papa. Ele acha que tem toda a autoridade, porque não entende o que é corpo, ele não sabe o que é um corpo. Nós vamos falar isso mais adiante, daqui a pouco. E agora, irmãos, reconhecer os membros do corpo. E a minha indignação, uma das minhas indignações é isso aqui. Ó. Eu faço a pergunta, tu sabe o que é um corpo? O que é um corpo? Uma definição corpo. Corpo é algo unido por vários membros. Quando vários membros estão em uma união, isso se chama um corpo. Corpo de um animal, corpo humano. Não existe corpo de um membro só. Não é corpo, seres unicelulares, por exemplo, é uma bactéria, é uma alga, um fungo, protozoário. Agora, um corpo tem vários membros, e cada membro na sua função. Mas nós reconhecemos os membros do corpo? Com sinceridade, a gente conhece. Ah, isso aqui é uma boca, isso aqui é um queixo, isso aqui é um dente, isso aqui é um olho, o nariz, a orelha, mão, pé, braço. Ah, eu conheço, tá, mas tu reconhece esses membros dentro da igreja? Reconhece eles como membro e as suas funções? Porque o poder do cavalo preto, o leque é grande, é o poder do dinheiro. Entre uma delas está a má administração dentro da igreja. Como assim, Tiago? A má administração da igreja. Vou dar outro exemplo. Eu nunca vi, eu quero ver, estamos lutando, estamos caminhando para isso, que pequenos grupos se despertem para essa importância de reconhecer os membros do corpo. Recentemente, como eu digo, eu falei lá na igreja do pastor Márcio, que agora venci a minha igreja, na cidade de Pinhais, eu falei sobre honra. A Bíblia diz dar honra a quem merece e não dar honra devida a quem não merece. E o problema, às vezes, é honrar demais ao que não merece e não honrar aquilo que merece. A gente vê nas igrejas, eu vi nessas igrejas e vejo isso ainda hoje, uma grande honraria em cima do ministro do pastor. Que eles vão dizer, seja dada duplicada honra. É a Bíblia. Ao ancião, aos anciãos, ela diz aos anciãos da igreja. Principalmente aos que trabalham na palavra, na ministração da palavra. Mas tem os outros que não trabalham na palavra que merecem duplicada honra. Mas não tem, porque se reconhece e se ensina com um falso ensino, o ancião é só pastor. Não tem honra. E daí os outros ficam sem honra. A gente vê
Presente para pastor. Bom, eu fico feliz por isso. Carro para pastor. Alugar carro para pastor. Alugar casa para pastor. Pagar prestação de casa ou de carro para pastor. Pagar viagem para pastor. Muitas coisas para o pastor, que é eu, duplicado da honra, tá? E os outros membros do corpo não merecem? Por que não se faz, com sinceridade, responde para mim e para ti aí. Eu já vi outras igrejas, tudo que se faz para o pastor fazer para algum membro de igreja? Para algum irmão? Comprar um carro para o irmão, juntar e comprar, tu já viu isso? Pessoas que têm bem de vida aqui, ó. A gente vê aí fora. Dão ofertas de 100, 200 mil, às vezes, para igrejas. Eu nunca conseguiram comprar um carro para um irmão que é fiel, porque tem que ser aquilo que é justo. Tá ali orando, é fiel, sempre vem de ônibus, às vezes, pega, hoje é Uber. Já pararam para dar um presente de um carro pro irmão? Por quê? Ele não é membro do corpo. Nessa hora ele não é membro. É só a cabeça que é membro. Ir lá e pagar a prestação da casa do irmão que paga aluguel, pagar uns 5 meses, meio ano de aluguel pro irmão para dar um sossego, folgar pro irmão. Já fizeram isso? A gente ajuda os necessitados só na maior dificuldade extrema. Só ajuda o pastor na dificuldade extrema também, porque ele também é um membro, ele deveria enquadrar do mesmo jeito. Membro. Membro é membro. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Pagam viagem para pastor, não tem nada contra isso, que bom, fico feliz da igreja poder. Mas já pagaram uma viagem para um irmão, às vezes tem irmãos que não conseguem ver pai ou filhos em outro estado faz anos. Pegaram a família e disseram, olha, nós vamos te pagar uma viagem para te ver teu filho, tua filha, tua mãe, teu irmão. Já fizeram isso para um membro comum, um membro que não tem cargo, que é fiel, está sempre ali na igreja ali, ó. Não dá escândalo, nada ajuda, já fizeram isso. Por quê? Não é membro? Na hora de somar como número para orar e tudo mais, daí é membro. Mas na hora de cuidar, por causa de uma necessidade, que é uma falta que ele tem, daí não é membro. Essa é a minha revolta, é a minha indignação. Por que não se faz para um membro como se faz para o pastor? Porque o sistema nicolaíta ensinou isso, a exaltação a líderes, que nós já passamos muito isso. Como diz o profeta que a gente leu semana passada, dando honra merecida a quem não merecia. Isso é o que o sistema nicolaíta ensina, a exaltar os líderes. E o povo, estão entendendo? Reconheçam os membros da igreja. Façam a mesma coisa que tu fez, igual vocês dão presente para os pastores, não para o irmão que não tem condição. Porque nos ensinou o profeta que nos disse isso. É o que Deus fala, se fizer alguma coisa, faça um dos meus pequeninos. Fizeste a mim. Quer fazer o pastor? Faz para os membros da igreja. Se o pastor é cheio do Espírito Santo, ele vai ficar feliz de ver. Eu acredito que um pastor de verdade, cheio do Espírito Santo, vai sentir uma alegria tão grande quando é feito por um membro da igreja que não tem condição do que fazer para ele. Porque eu me sentiria assim. Eu me sentiria assim, sabendo que a igreja está. Se eu sou pastor e vejo que a igreja tem olhos, tem esse discernimento e tem essa empatia e vê que um irmão está precisando, muito mais do que eu ficaria feliz demais. Mas não consegue, né? Infelizmente. Cadê a unidade? Porque o membro, meu dedo aqui, ó, todo mundo, até onde eu sei, recebe a mesma energia que é produzida. Todo mundo trabalha em prol do corpo. Isso é que não é ensinado na igreja, trabalhar pelo corpo. A gente tem a mania de agregar membros, né? Na verdade, é o pastor que agrega. Por isso que nós somos responsáveis. Eu falo, o corpo é responsável pelos membros que são agregados no corpo. Se aqui é o meu corpo, ó, todos os meus órgãos recebem o mesmo oxigênio, recebem o mesmo sangue, circula até o dedão do pé, mesma energia vital para viver. Todo mundo entra em uma unidade perfeita, para que esse corpo aqui fique de pé e sobreviva. A partir do momento que eu machuco esse dedo, que nem eu dei uma martelada no dedo ano passado, a primeira coisa é botar a mão aqui, e a gente sente aquela dor, o corpo todo padece, sente dor. Só que a gente não vê isso nas igrejas. Às vezes está o irmão desempregado, o irmão está com uma dor sentindo lá porque perda de um filho e tal, não tem uma assistência devida como deveria. Tá? Às vezes uma deficiência, ele precisa de uma necessidade psicológica, emocional, às vezes braçal, um trabalho na casa dele. E não se faz isso porque não sente as dores.
Porque não é membro do corpo. Uma pessoa que do meu lado, minha mãe, por exemplo, corta o dedo, eu não sinto a dor dela. Por quê? Não faz parte do meu corpo. Eu vou sentir a dor se eu cortar meu dedo. Não se tem esse espírito. Né? Pode falar e pregar o que for. Não se tem. Não se tem, na maioria dos casos. Apenas pequenos grupos isso acontece. É isso que eu tô querendo. Não existe essa empatia na maioria dos grupos. Por quê? Porque não são membros do corpo. Se agrega muita coisa. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós agregamos dentro do corpo. Quando vem um membro novo na igreja, igual ao meu corpo, preciso de um transplante de rim. Se não for compatível, o que acontece? O meu corpo vai rejeitar. Esse corpo vai dizer, não, não queremos esse órgão. A gente não quer esse membro, manda embora. Ele vai inflamar, vai ter febre, vai ter infecção. Assim é um membro que é agregado no corpo, aquele corpo local. Se não se adaptar, o corpo vai começar a enfermar, vai ter problema, vai inflamar, vai infeccionar. Quem é o responsável? É o corpo. Ah, mas foi a cabeça, foi o pastor que quis. Mas o corpo aceitou. Por isso que nós falamos que não é toda autoridade. A igreja decide como um voto. Nesse caso, o pastor só vota. Apresenta para a igreja, gente, tem os irmãos aqui, tal, estão querendo congregar, eles são assim, tal. Se eles já têm histórico do passado, é o problema do pastor, apresenta para a igreja, se eles sabem, ó, aconteceu isso. Gente, vamos orar, colocar diante de Deus. Vamos aceitar esse irmão ou essa irmã, ou esse casal, ou famílias para o nosso corpo. O corpo aqui aceita ou rejeita? Se o corpo aceita, ele vai receber as bênçãos do corpo local. Se o corpo rejeita, ele é apenas considerado um visitante. Ninguém vai expulsar e mandar embora. Mas ó, nós não vamos te ligar como corpo, como membro do corpo. Tu não está responsável pelas bênçãos aqui. Tu é apenas um visitante, como qualquer uma pessoa normal da rua, que um dia vem visitar. É assim que deve ser agir. Porque a partir do momento que a gente agrega ele nas suas necessidades, nós devemos socorrer ele. Porque ele é um membro. Ele é um órgão, ele é um membro daquele corpo. E às vezes tem que remover a própria pessoa. O certo é remover o problema, mas às vezes tem que se remover esse órgão, tem que se amputar. Para que o corpo inteiro não morra, temos que arrancar fora aquele membro. O natural nos ensina isso. Vocês entendem? Quem decide ser agregado ao membro é o corpo todo, não é a cabeça, não é o pastor que decide. Ou tu vai me dizer que o pastor decide e todo mundo aceita. Aí quando precisa, o irmão dá problema, esquece lá, aí já não é membro. Na hora de somar número e mostra de mostrar que tem 300, 400 membros. Mas na hora de ajudar e socorrer um membro, daí não é mais membro, né? Faz mais parte do membro do corpo. Vendo a noção, o que é a vida cristã, o que é o cristianismo. Esses detalhes. É isso que nos diz aqui o apóstolo Paulo, que eu quero ler com vocês. Em 1 Coríntios 12. E diz assim. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Tá vendo a importância? Paulo está dizendo aqui. E é isso que devia estar em cada igreja que não é ensinado. Porque o nicolaísmo não ensina isso, domina os ignorantes, os leigos. Exalta a liderança, dá poder para a liderança. Ele toma conta das finanças, o corpo está adoecido. Cai. Não, se eu tô com câncer no meu pé, ou eu tô com, sei lá, diabetes no meu pé, e eu tô cortando meu pé, tô vendo que meu pé tá apodrecendo, e eu não cuido do pé, o que vai acontecer com esse corpo sem pé? Eu vou manquejar, eu vou cair. É o que tem muitos corpos locais de igreja manquejando, mancando por aí, perder o pé. Não, a igreja não trabalha, não desenvolve, porque não tem mão, não tem braço. Tem igreja que não aguenta nada, não tem ombro para aguentar as cargas, os problemas. Cai, capota. Não tem boca para falar, não tem ouvido para ouvir as coisas, não tem olhos para olhar as coisas. Não tem rim para filtrar as coisas. Falta órgãos, falta membros ali. É só questão de tempo, escuta o que eu estou dizendo, não leva para o lado ruim. Qualquer corpo que não ajuda o seu membro, uma unidade, esse corpo cai. Cai numa cama, cai no chão, tomba. Não é sadio. Não existe membro só de cabeça.
Bota isso na tua cabeça e no teu coração. Não existe membro só de cabeça. Um corpo é feito de vários. Digo, não existe um corpo só de cabeça. Um corpo é feito de vários membros. É isso que Paulo está dizendo, que devemos cuidar uns dos outros. A partir do momento que agregamos membro nesse corpo, temos que dar toda a atenção para esse membro. Ou então, não agregamos, não aceitamos, rejeitamos esse membro, para que o corpo seja sadio. Versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Mas o que a gente tem visto? Só honrar o pastor. Não fique bravo comigo. Olha para a tua igreja, irmãos. Isso está acontecendo. Isso acontece em muitos corpos locais, igrejas locais, grandes igrejas. Seja sincero. Eu sei que talvez tu tá olhando essas coisas que está acontecendo e não consegue se manifestar, não consegue falar, mas tu tá vendo que as coisas são injustas aí dentro. Por quê? Porque a espada do poder do cavalo vermelho está dominando aí. É ele que diz o que fazer, o que deve fazer, é ele que cuida das finanças. As pessoas não têm autoridade para ajudar outros. Quando esse poder não foi dado a ele pelo profeta. E quando tu descobrir que tem uma espada maior, tu enfrenta isso. A espada de Deus, ela é mais forte do que essa espada do inimigo. Esse engano aí. Nós vamos tentar falar um pouco do que está na mensagem aqui. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Estamos honrando aqueles que a gente considera aqueles membros lá do banquinho, são menos honrosos. Nós estamos reputando eles como estamos dando mais honra para eles? Seja sincero. Tu viu que isso acontece? Como diz a Bíblia aqui para a gente honrar? Porque os que nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Realmente nós temos cuidado, essa é uma coisa que tem me preocupado, sempre eu falo isso, chamado a atenção. Nós temos cuidado uns dos outros, um por todos e todos por um, uma perfeita unidade de um corpo. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Tá vendo Paulo dando uma lição aqui mostrando que cada corpo local, igreja, é um corpo, como um corpo humano com vários membros, vários órgãos, com várias funções, não é só a cabeça. Temos que honrar o pé, honra de cotovelo, honra de joelho, honra de ombro, honra de mão. Todos os órgãos devem ter a mesma honra também. Não é só a cabeça, não é só o pastor. Infelizmente, uma coisa que sempre me indignou é isso. E eu continuo vendo e vendo e vendo e vendo. Isso me entristece, isso me indigna. Tá? E a gente fala, mostra, e parece que não muda, não surte efeito. Tá? Eu não estou desonrando os pastores. Eu estou tirando a honra que não é devida em muitas coisas e tentando honrar aquilo que merece ser honrado. Mas eu espero que tu ouvindo isso, que isso toque teu coração, tá? E tu possa ver isso. Então, irmãos, por que esse tipo de coisa não acontece? Porque o pastor tem todo o poder. É passado para ele. A lei religiosa, a lei espiritual e a lei de Estado. Infelizmente, eles não conhecem. Aqui tem algumas mensagens que eu quero mostrar. Então, o que acontece é rejeitando membros do corpo. Assim como nós agregamos e aceitamos membros em um corpo, nós devemos rejeitar também. Porque aquele membro vai fazer mal para nós. Às vezes ele não é nenhum membro contaminado, mas ele está em outro, ele é para ser agregado em outro corpo local. Porque não está sendo, esse corpo aqui não está ficando saudável. Não é simples. Se um corpo local, igreja local, se sente mal com a presença daquele irmão, é porque aquele irmão não é daquele corpo. Ele tem que entender isso. O corpo todo tem que entender isso. E não tem que aceitar a vontade de um homem só. Tem que ver, olha, o corpo aqui está enfermando. Está dando problema por causa disso. Esse irmão está causando confusão aqui. O corpo local dele é outro. O corpo todo tem que se juntar e ver, porque todo o corpo está com febre e deve ajudar a resolver aquele problema. É isso que Paulo está nos ensinando. É isso que o Umbrano nos ensina. Mas o sistema não deixa. O cavalo preto que domina as partes financeiras, né, não consegue. Nós vamos ver aqui algumas coisas, tá?
relembrar mais algumas coisas do que já foi dito. Mensagem Hebreus capítulo 7, primeira parte. Pregado em 22 de setembro de 57, tradução de Goiânia. Parágrafo 39. Por falar nisso, quando estou falando, alguém ao redor desta região, em algum lugar, é culpado de escrever alguns cartões para tirar o Mondeville deste púlpito. Você vai ter que se acertar comigo. Correto. Sim, sem dúvida. Agora eu quero que você, 3 pontos. Disse que o dia, 3 pontos. Algo sobre a junta de diáconos. Olha o Mambrana falando aqui. Presta de novo atenção nisso, irmãos. Tá? Gostaria que tu lesse comigo isso. A junta de diáconos não tem uma só coisa a ver com esse pastor. Agora o Mambrana começa a separar alguns detalhes aqui. Diácono é uma coisa, pastor é outra. Escolha de tirar pastor é outra coisa. Não, senhor. A congregação por completo tem toda a autoridade. Aí hoje eu recebi até de um irmão, não vou citar o nome do irmão para não expor ele nem nada, né? Gosto dele, não podemos andar junto, não concordo. Ele faz parte de um sistema que eu condeno e rejeito, reprovo. Tudo bem, ele seja feliz lá. Né? Mostrou outra mensagem para mim, que é a... Não me lembro, que é perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui para mim, eu não consigo lembrar agora. Só para lembrar da mensagem, tá? E com certeza ele viu a transmissão que eu fiz da outra vez e falei sobre isso. Deixa eu ver aqui. Que é a mensagem... Perguntas e respostas, tendo a lei tendo uma sombra, que eu não lembro que ano, eu acho que é 60. E diz assim, parágrafo 14. Cremos no governo da igreja, e o governo é ordenado pelo Espírito Santo da Bíblia. O pastor é sempre a cabeça da igreja, o pastor é sempre. Esse é o ancião de Deus. Nossas organizações, você tem que passar pelo... Nas organizações, você tem que passar pelo bispo. Agora a Bíblia, 3 pontos. Não há ordem mais elevada na Bíblia do que o ancião da igreja. Concordo. Diga-me onde está, não há ordem mais elevada na Bíblia para a igreja do que o ancião, que é o pastor. Ele é a ordem mais elevada da Bíblia. Sim, discordei de alguma coisa, discordo, nunca discordei. Mas para ele mostrar que é toda a autoridade, ele mostra esse parágrafo. Eu mandei alguns também, né? É o que eu até vou ler aqui. Ele é a maior, mas não é toda. Porque toda é um poder despótico, como a gente já viu que o profeta condenou, e que isso se chama papa. Que é cuidar da parte espiritual da igreja, das finanças da igreja, do diaconato da igreja, da ajuda dos necessitados, da mulher, ele quer cuidar de tudo. Ele gerencia tudo, sim, ele está por dentro de tudo. É como se fosse o fígado do corpo. Ele não é só a cabeça, ele gerencia tudo. Mas cada órgão faz a sua função. Como eu creio que o pastor foi levantado por Deus para trazer a palavra e cuidar da parte espiritual, eu creio que o administrador foi levantado por Deus para cuidar da administração. Eu creio que os diáconos foram levantados para cuidar do diaconato. Eu creio que os tesoureiros foram levantados para cuidar do tesoureiro. Não é o pastor que cuida tudo. Como eu digo, nós temos hoje grupos pequenos, e aí o pastor tem que fazer tudo. São casos à parte. Mas se puder, separar as coisas. Assim como eu tenho que confiar no pastor, o pastor tem que confiar naquilo lá também e confiar na igreja. Porque é um corpo. E não é porque eu quero, é porque tem que funcionar. E ponto final. E a igreja do Deus vivo, no final, vai funcionar. Não vai funcionar nessas igrejas, esse sistema. Mas a igreja que Deus estabeleceu vai. Porque nós lemos aqui em Coríntios, é um corpo. Isso tem que ser ensinado para o povo. Ah, meu pastor, por isso que o pastor só recebe o salário dele. E ponto final. A parte dele. Estabelecida, concordada, ver o que pode ser feito pela igreja. E ponto final. Não é suficiente, o pastor tem que trabalhar como todos os membros. E ponto final. Acabou. Passou disso. É satânico, é diabólico. Se a igreja quer sustentar seu pastor, que seu pastor não trabalhe, a igreja tem condições, legal, beleza. Mas a igreja não pode esquecer dos demais membros. Porque não é bíblico, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é bíblico, e eu debato com qualquer um. Me mostra na história de Deus, nessa história aqui, ó. Alguma vez que Deus sacrificou um povo por causa de um homem. Ou Deus sacrifica um homem por causa de um povo. Deus tira um membro para manter o corpo vivo. Deus não mata um corpo por causa de um membro. Como estão fazendo aí fora, para exaltar um homem chamado pastor. Vai tudo que é dízimo, todo o sustento, que é só aqui no Brasil que tem isso, eu acho que é só isso, não com os outros países, mas eu acredito que é só aqui, não conheço os outros, pelo que eu já ouvi de testemunho. E todos os recursos vai para um homem chamado pastor. Aí falta todos os recursos por ter mais corpo. Um só, veja bem, um corpo todo se sacrifica por causa de um membro chamado pastor. Por causa de um só.
Quando esse homem deveria sofrer por causa do corpo. Porque é isso que a Bíblia ensina, que Deus levanta um homem para sofrer por causa do corpo. Não é bíblico, não é nem racional um negócio desses, um corpo todo se prejudicar, uma igreja toda se prejudicar, se endivida toda por causa de um homem. Isso é o ensino mais diabólico que eu já vi. A Tiago vai responder, eu vou, como eu já mostrei pela palavra e muitas vezes, baseado nisso aqui, ó. Deus levanta um homem, Deus sacrifica um homem por causa de um corpo. E nunca um corpo por causa de um homem. Mas é a ânsia do poder o cega. E eles propagam esse ensinamento, dominam os leigos ignorantes, tomam o controle de tudo, juntam todos os poderes centrais na mão deles, um poder despótico, é um novo papa, é a imagem da besta, dentro das igrejas da mensagem. Semelhantes, é a imagem. Estão entendendo? Eu quero que vocês entendam isso dentro da estrutura da igreja. Esquece lá fora. Vê dentro das igrejas que tu conhece. Olha aqui de novo o profeta dizendo, não, é uma junta de diáconos, é somente o policial aqui nesta igreja. Qual é a função do diácono? Policial na igreja. Simplesmente para manter a ordem assim por diante. Mas quando se trata de regras, a igreja por inteiro tem que dizer assim. Peraí, vamos ler na visão dos pastores. Na visão desse sistema ou como do irmão que me mandou. Quando se trata de regras, o pastor por inteiro tem que dizer assim. É assim que está escrito? A igreja está edificada sob a soberania da igreja local. Então eu não tenho nada a dizer sobre tirar o pastor e colocar outro. Eu possuo a propriedade. A igreja. O pastor está submetido à igreja. Aí como ele me mandou assim depois, mas a igreja não está acima da soberania da palavra. Mas a palavra está dando autoridade para a igreja. Então tu vê que é um erro totalmente de interpretação, não consegue interpretar e ler. O pastor é maior autoridade como um cargo acima, é maior inquestionável, amém, é inquestionável, absolutamente. Mas o pastor está abaixo do corpo local. Se a igreja local quiser tirar hoje o pastor, dizer, pastor, o senhor não serve mais, a gente não quer mais, ponto final. Hoje nós vamos escolher outro pastor e ponto. E ponto, foi assim que o profeta acabou. Vai sentar o quiser, pega as malas e vai embora. Entendeu? Ele é a maior autoridade espiritual. Ninguém vai dizer o que ele tem que pregar, a inspiração e como fazer. Mas outras coisas, regras, tu viu o profeta dizer regras, coisas dentro da igreja, não cabe ao pastor e não vai caber. Como nós mostramos outra vez aqui, que um rei, que é para se achar rei de estado, que era Uzias, entrou no templo e achou que podia fazer um serviço sacerdote. Os sacerdotes foram lá e confrontaram e enfrentaram. Não compete a ti, tu é um chefe de estado. Tu não é um chefe espiritual, um chefe religioso. Tu não é um chefe eclesiástico. Tu vai cuidar lá no reino. E não, aqui é sacerdote. A mesma coisa se o sacerdote quisesse lá dentro do reino. Eles trabalham em harmonia. Um está sobre o outro, mas um está submisso ao outro. Quando se trata de leis civis, o sacerdote está submisso ao rei. Quando se trata de leis espirituais, o rei está submisso ao sacerdote. Foi isso que Deus colocou dentro da igreja. E o profeta vem seguindo isso. Mas os leigos e ignorantes não sabem isso. E passam esse poder para a igreja. Irmãos, eu não tenho nada contra isso. Agora, se tu quer dar toda a autoridade para o pastor se tornar um papa, decidir tudo, é contigo. Eu não quero e não vou fazer parte mais disso. Porque depois que eu ver a verdade, a gente não aceita mais isso. Porque a gente descobre que isso é diabólico, é satânico, a gente não quer ter nada a ver com isso. E Deus colocou cada membro, cada órgão ocupando o seu lugar e a coisa funcionando. É assim que Deus quer, é assim que vai ser. Tá, agora, se você quer dar toda a autoridade, não quer saber de nada, só quer pagar teu dízimo, quer dar tudo para ele decide fazer isso, o problema é teu. Só que eu tô te mostrando que isso não é bíblico. Eu quero que tu entenda isso, que tu assuma as responsabilidades e diga, eu sei que isso não é bíblico. Eu quero que tu diga isso, eu sei que isso não é mensagem, mas mesmo assim eu quero fazer assim. É contigo. É isso que eu tô devendo. Eu não tô contra tu, não tô contra pastor, não tô contra irmão, eu tô contra o sistema, é o jeito de fazer. O que a gente está vendo hoje? Muitas pessoas estão dizendo sair do sistema, e já passou quase uma hora, mas nosso tempo passa. É como eu dou o exemplo do bolo. Eles dizem, saímos do sistema, saímos disso, saímos daquilo. Irmãos, pastores, vocês só saíram do trocar de forno. Só trocaram de forno. Vocês continuam o mesmo modo de preparar o bolo do mesmo jeito. Continuam com a mesma administração, os dízimos do mesmo jeito, o dízimo do dízimo. Escolhe quem vocês querem, faz do mesmo jeito. Só saíram de um companheirismo e continuam fazendo as coisas do mesmo jeito. O modo de preparo vai influenciar o tipo de bolo. Não adianta tu trocar de forno. O jeito que tu faz o bolo continua do mesmo jeito. Tu tem que mudar o jeito de fazer o bolo. Tu tem que mudar muita coisa da igreja. E aí eu pergunto, quer?
Aceita? Aceita o que está escrito? Porque o que está escrito é o que nós estamos lendo aqui. Não é o que vocês. Não é que um grupo de pastor decide, é o que está escrito aqui. Ó. Quando se trata de regras, a igreja inteira tem que dizer. O pastor só vota uma. Ele não cuida dessas leis civis, dessas leis de Estado dentro da igreja. Tem anciões ali. Mas vamos ler mais. Vamos que mais está ficando bom aqui. Vamos ver mais uma. Então, Brana fala, veja, eu possuo a propriedade. Ele fala quando a igreja foi dado para ele, a terra, né, o terreno foi dado para ele. Né? Ó, foi doado à igreja, eu possuo a propriedade. Todos vocês são a igreja. São vocês que a controlam. Mas na visão, como é que os pastores lê aqui? É o pastor que a controla. O pastor é a igreja. É assim que eles leem. E por mais que tu mostre, irmãos, eles não conseguem. A visão está toda. Porque não está com o coração correto diante de Deus. A ânsia, a vontade de poder não deixa eles nem ler isso aqui direito. É a igreja, a santa igreja de Deus é soberana, é a soberania do Espírito Santo nessa igreja. E a única coisa que eu faço é possuir a propriedade, doá-la a essa igreja, ou mudar para uma igreja. E é livre de impostos. A igreja elege seus próprios pastores. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas aqui no Brasil é pastor que elege pastor, viu? Eles não concordam com isso aí, não. Eles apresentam uma lista fechada e dizem, você tem que escolher esses. Elas não têm liberdade. Ela é muito burra, irmão Brana. As igrejas do Brasil são muito burras para escolher seus homens. Como eles dizem. Mas olha toda a burrada que está acontecendo porque eles escolheram. É como eu falo. Quem escolheu Matias foi os líderes. Homens sem Espírito Santo é que escolhem outros homens sem Espírito Santo. Foram eles que escolheram Matias, foram os líderes. Mas depois eles viram, opa, quando fosse escolher diácono lá em Atos 6, eles disseram, a igreja escolhe. Eles não deram um pio na escolha. Eles sabiam, viram a burrada que fizeram. Por quê? Porque quando eles escolheram Matias, eles não tinham o Espírito Santo. Quando esses homens estão escolhendo pastores, indicando, eles não têm o Espírito Santo. Porque se eles têm o Espírito Santo, eles vão dizer, ó, gente, vocês vão eleger, vocês vão escolher, vocês vão indicar e vocês vão eleger. Eu não tenho nada a ver com isso. E a única maneira pela qual esse pastor poderia sair seria o pastor decidir por si mesmo, ou a maioria dos votos da igreja teria que dizer. A maioria dos votos da igreja teria que dizer, troque. É a única maneira. Nenhuma junta de diácono, tá vendo? Nenhum cargo pode colocar sobre o outro cargo, porque foi estabelecido pelo corpo. É simples assim. A junta dos diáconos somente mantém a ordem na igreja. Parágrafo 40. Os administradores, ele não tem nada a ver com isso, só consertam a igreja. Ah, não, mas é o pastor que conserta a igreja. O que diz aqui? Os administradores consertam a igreja. Eles não podem fazê-lo até que hajam 3 pontos. Toda a junta de administrador reúne e diga, nós construiremos isso ou nós faremos aquilo. Peraí. Vamos ler na visão dos pastores da mensagem, tá? Vamos ler como é que eles leem. Ó, os pastores, eles não têm nada a ver com isso, só consertam a igreja. Ó. A junta dos administradores, mas os pastores, eles lêem assim, ó. A junta dos pastores, tá? Os encontros dos pastores decidem e digam, nós construiremos isso ou nós faremos aquilo. É assim que eles leem. Por quê? Porque eles querem ter o poder de Estado na mão deles. Tá vendo aqui que o poder, a lei de Estado dentro da igreja, o Mombrano está dizendo, tá dos diáconos, tá dos administradores, tá na mão de outros, não tá na mão do pastor. Ah, mas porque o pastor é o... Não, o pastor é o líder espiritual. Ele é um chefe eclesiástico, ele não é o chefe de Estado da igreja. Tem outros cargos. Isso é tão difícil de entender que a gente está lendo aqui, ó. Olha aqui, ó, os administradores, nós construiremos isso ou nós faremos aquilo. Então eles têm que perguntar ao tesoureiro, que é o outro cargo. Pergunta ao tesoureiro, tem dinheiro para fazer aquilo? Sim, senhor, então nós vamos fazer. Aí o pastor diz, não vou porque eu sou cabeça, eu não quero, a minha igreja e tal. Cavalo preto. Cavalo preto. Ele só vota, ele não sabe que ele só é, porque ele não sabe que ele é um membro. Alguém bate lá no ombro dele e diz assim, ô meu filho, tu é um membro. Sabe que isso aqui é um corpo? Aqui na igreja tal e tal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Tu sabe que isso aqui é um corpo, que tu é um membro do corpo? Alguém pegou e acordou ele assim, ó. Se não deu, dá um tapão bem grande. Né? Você não consegue para acordar e diz assim, meu filho, tu é um membro do corpo. Tu não é o corpo todo. A hora que entender isso, a igreja evolui. Mensagem de uma libertação total. Pregado em 12 de julho de 59. Parágrafo 54. Agora, se a junta da igreja aqui, com os diáconos, viessem e dissessem que estamos para pensamos
Ora, pensando que deveríamos construir um tabernáculo, olha que coisa linda isso aqui. Se aquela é a proposta dos diáconos e os administradores são consultados, como é que é? É a proposta dos diáconos e os administradores são consultados? Ou está escrito ali que o pastor é consultado? Não estou dizendo que não deve e jamais nós vamos fazer isso nas costas do pastor, deixar o pastor de lado de alguma decisão da igreja. Isso não é nem moralmente falando corretamente. Ele deve ser a principal pessoa a estar junto. O que o Mombrano está dizendo aqui é que não depende do pastor, não precisa. Não precisa dele, entendeu? Não precisa. Mas claro que nós vamos fazer por respeito, é claro, e saber a opinião dele. Isso nós vamos fazer sempre, porque nós somos educados. Mas o que o profeta está dizendo é que não precisa dele. Ó, são consultados. Eles não têm o dinheiro para fazerem isto, então eles têm um programa de construção, como nós temos aqui pela frente agora. Então isso é levado à audiência geral. Opa! É levado ao pastor ou levado à igreja? O assunto. Igreja. Então, se a igreja vota por um novo tabernáculo, não, na visão deles, como é que se lê? Então leva-se ao pastor e o pastor então decide por um novo tabernáculo. É ele que decide, porque ele que tem o poder da espada, ele que tem o poder de Estado. Ele não é só o poder espiritual, ele tem o poder de Estado. Nós estamos vendo aqui. Então o irmão também que se mandou a mensagem, se estiver lendo isso, medita sobre isso. Eu tô lendo algum livro de história, estou lendo algum livro de psicologia, estou lendo algum livro de entidade espírita, de paganismo, ou estou lendo a Santa Bíblia Sagrada pela boca de um profeta? Ele está dizendo aqui, ó, as decisões e regras não são tomadas pelo pastor. É tomada pelo corpo local com os cargos escolhidos pelo corpo local. Tá vendo? A ânsia de poder não deixa esses homens ver. Eles lêem tudo torto. Então a igreja vota por um novo tabernáculo, então todos nós devemos cooperar junto na construção desse tabernáculo. Se a igreja assim quiser. Não é se o pastor assim quiser. Entendeu quando eu digo que no pastor não é toda autoridade? Porque esse tipo de autoridade de construção, templo, ajuda, certas coisas, não cabe ao pastor. Ele está junto para opinar, claro que ele vai opinar, é claro que ele vai votar. Mas na hora da decisão ele não pode barrar, ele não vai negar. Se ele negou é porque o cavalo preto está cavalgando ali. E ponto final. E ele deve ser o responsável em propagar esse ensino. Se ele não passa isso por algum motivo que ele vai perder poder, ele é um próprio nicolaíta. Porque o que é nicolaíta? Conquistar os leigos, ele está tornando a pessoa leiga, ele está tirando a palavra por conveniência, porque ele acha que vai perder poder. Isso é diabólico, é o espírito satânico operando nele. Ele tem que passar esse poder para a igreja e dizer, e passar essa responsabilidade de vocês. Nós estamos aqui para escolher isso, para decidir isso. Agora, quando se trata da parte espiritual, é meu campo aqui, ó. Eu tenho autoridade suprema. Aí eu concordo. Agora, outras coisas da igreja, não. Ele está junto com o corpo local. Ele desce do cargo de pastor e ele entende que ele é um membro normal como os outros. Inclusive nas necessidades, se ele tem necessidades também. A ordem da igreja. Isso aqui eu acho que já está acabando, tá? Deixa eu ver mais uma aqui. Só para dar exemplo, daí nós já estamos indo para o final. Já passou uma hora. Nossa, como passa, hein? A ordem da igreja pregada em... Essa aqui é de 63. Olha mais uma vez para mostrar por que o Rembrandt está combatendo esse espírito do cavalo vermelho. Se o poder do dinheiro está no caminhão dele, ele faz o que ele quer. Ele que decide construir o tabernáculo como nós tínhamos em Curitiba. Era a família toda que decidia, a igreja não opinava em nada. Cavalgava livre e solto, ele estava sem rédea, tá? Sem freios. Parágrafo 15. Creio que devemos ter cuidado da nossa própria gente. Eu também creio, Rembrandt. E qualquer queixa dirige-se ao presidente da junta de diácono. Dirige-se ao pastor? Não. Dirija-se ao presidente da junta de diácono. E seja recebido por esta, e veja o que eles podem fazer a respeito. E todas as coisas relacionadas com roupa, alimento, ajuda financeira, ou o que for, tem que vir aos diáconos. Não, tem que ir ao pastor. O pastor é o cabeça, o pastor que decide se libera dinheiro ou não para isso. A autoridade não foi dada. E daí, como diz o irmão dizendo para mim hoje, que eu estou interpretando errado, nós estamos interpretando errado. E não é assim, mas tu mostra, eles não lêem, porque eles não querem ler. Tá? Irmãos, como eu falei, é nicolaísmo, é conquistando os leigos, conquistando os ignorantes. Tá?
Aliás, tem uma diferença entre leigo e ignorante, tá? Se tu sabe, que bom. Se tu não sabe, vai no dicionário. Tá? Tem diferença entre o leigo e o ignorante. Só que pro ignorante, não tem diferença nenhuma entre a palavra leigo e ignorante. Deu pra entender? Tipo um trocadilho, vamos dizer assim. Existe diferença entre o leigo e o ignorante. Mas pro ignorante, não tem diferença nenhuma entre ser leigo e ignorante. Eu vou resumir. O leigo é aquele que tem falta de conhecimento. O ignorante é aquele que não quer ter conhecimento. Então ele não se interessa, então ele é ignorante. Ele não é leigo, ele é ignorante. Porque o leigo é o que não tem conhecimento, não chegou na mão dele por algum motivo. E o ignorante é aquele que não quer saber. Resumindo, é isso. E tem muitos pastores que são ignorantes, eles não querem saber. Logo, quando os diáconos decidirem o que vão fazer, ó, quando o pastor decidir o que vai fazer, não. Tá vendo quando eu digo que essa autoridade, que é uma autoridade que são leis civis dentro da igreja, não cabe ao pastor? É isso que eu estou me referindo. As coisas são referentes a cargos civis, no caso os diáconos, que também são anciãos. Mas é difícil desse sistema entender, esses pastores entender, porque eles não aprenderam desse jeito. Quando os diáconos decidirem o que vão fazer, aqui em verde, irmãos, ó, então apresente ao tesoureiro, não é apresentar ao pastor, para ver se ele ou pode fazer neste momento pagar certa quantidade de dinheiro ou comprar certa roupa, o que for. Mas como é que vai ter dinheiro se o pastor pega tudo? Porque aqui no Brasil é ensinado que todo o dízimo é do pastor. Se quiser fazer alguma coisa, tem que dar de oferta. E nós já mostramos aqui, desmontamos que isso é diabólico. Tá? Os dízimos é para isso. É para suprir toda a necessidade do corpo local. O pastor tem direito a uma parte porque ele é um membro que merece essa honra. Porque ele é um trabalhador. Porque ele também é um levita. Mas eles não sabem nem a diferença de levita e sacerdote, porque são leigos e, pior, são ignorantes porque não querem saber. Ver o que pode fazer, ou comprar esta roupa, ou o que for. Porém, a junta de diáconos é que tem a ver com isto. Não os síndicos, nem o pastor. Eu mostrei isso aqui pro pastor. Tu acha que ele gostou? Eu mostrei pro irmão. Tu acha que ele gostou? Não vai. Por mais que ele leia aqui, isso aqui dá na cara dele, bate na cara dele de outros aqui, ó. Não tem nada a ver com o pastor. Fica batendo assim, ó. Não tem nada a ver com o pastor. Tu acha que ele aceita? Ele ainda diz, tem a ver com o pastor. Por mais que essa escritura bata dia e noite aqui, ó. Isso aqui a cara fica batendo. Tu não tem nada a ver com isso, pastor. Tu não tem nada a ver com isso. Tu não tem nada a ver com isso. E ele vai dizer, eu tenho sim, eu tenho sim, eu tenho sim. Olha aqui, ó. Não é os síndicos e nem o pastor. Este é um assunto completamente dos diáconos. Mas eles dizem, esse assunto é completamente meu, porque que eu que decido, eu tenho o poder, eu administro, o dinheiro é meu, é o cavalo preto. Tá entendendo por que eu tô trazendo essas coisas? Para te mostrar o poder do cavalo preto operando na igreja. Quando que essa igreja vai ser livre, vai crescer espiritualmente, vai ser transformada? Nunca. Enquanto tu não tirar o demônio do cavalo preto ali. Aí tu começa tirando o demônio do cavalo preto, tu remove o demônio do cavalo vermelho e depois tu remove o demônio do cavalo branco. Faz ele assim como ele subiu, tu vai destituindo ele dos poderes dele. Até que tu chega a um corpo local onde não tem leigo e ignorante. Aí não pode operar. Porque eu disse, o que dá poder para ele é os leigos e ignorantes. Este é um assunto completamente dos diáconos. Agora, isto pertence ao pastor. O Moreno começa a falar, parágrafo 16. Daqui vê, porque depois de tudo, ele é o dirigente da parte espiritual. De novo, Mumbranda falando que o pastor é o responsável supervisor espiritual. Não é supervisor civil. E ponto. O supervisor civil das necessidades, diácono. O supervisor civil da administração, tesoureiro administrador. O supervisor da parte de adoração é o chefe líder de cântico. O supervisor da construção do prédio é os síndicos. Todos são anciãos e são supervisores em cada área. E tem que agir em harmonia. E ponto. É um corpo. Será que você que está me ouvindo, irmãos, consegue entender o que é um corpo? Cada órgão independente. E um tem necessidade do outro, e um precisa do outro, como disse Paulo. Agora deixar tudo na mão de um homem, a parte espiritual que é dele, e a parte civil não é dele.
Agora isso pertence ao pastor. Vê aqui, depois de tudo, ele é o dirigente. Os diáconos são os policiais para manter a ordem. Os policiais na igreja para manter a ordem e cuidar dessas coisas. Alimentar os pobres e assim sucessivamente. Os administradores ocupam o dinheiro e do edifício. Mas o pastor quer cuidar do dinheiro e do edifício. Por isso que eu falei que ele não tem essa autoridade, porque não está dada para ele. É tão difícil ler e entender isso. É tão difícil entender, não foi dada essa autoridade para o pastor. Um pastor cheio do Espírito Santo vai entender e dizer, realmente não fui essa autoridade de outro membro. Eu, sendo um membro à cabeça, eu cuido da parte espiritual. Quando ele quer o poder de Estado, é um papa. É um papa. Não é um poder despótico. Mas o poder está na mão dele, ele diz, eu administro. Não é esse tipo de administração que eles fazem. É o gerenciamento. Isso é o que eles têm que cuidar. Mas o pastor será para supervisionar a parte espiritual. E isso é com você, Neville. Tá vendo como o Brando colocando o ancião Neville no seu devido lugar, a autoridade máxima na igreja é espiritual, não as demais coisas. E aí eu que sou ignorante, eu sou leigo, porque eu tô lendo que um profeta, a boca vindicada de Deus, falou. E aqueles outros que não leram e que são ignorantes porque não querem, é que são os sábios entendidos. Como eu falei, irmãos, se o corpo não cuidar daquele membro, ele vai tombar, ele vai cair numa cama, ele vai cair, tropeçar. É só questão de tempo. Por quê? Porque eles estão dando valor só para um tipo de membro, que é a cabeça. Cuida do que eu estou dizendo. Não honrar os membros como a honra que eles merecem vai levar o corpo à ruína. Tá profetizando, Tiago? Não estou querendo, desejando mal, não. Estou lendo a Bíblia. Eu estou vendo o natural mostra o espiritual. Enquanto todos os órgãos, todos os membros não pensarem como um corpo, não tem evolução, não tem evolução espiritual, não tem transformação. O nome disso, transformação de corpo. Mais uma. Vou continuar aqui a ordem da igreja. Não tem que perguntar a ninguém, esse é teu dever. Irmão Neville, não tem que perguntar a ninguém. A igreja não tem que perguntar. Quero dizer, os administradores, de novo, não tem que perguntar ao Neville. Ah, essa aqui quebra. Assim, ó. Faz a espinha dorsal, fazer isso aqui, ó. Pac. Esses pastor nicolaíta, esses pastor déspota, com espírito de papa, querer comandar tudo. Olha aqui que diz aqui, ó, eles nunca leram isso aqui, ó, porque, como eu digo, são ignorantes que não querem saber. E eles não passam, não ensinam isso. Ou seja, para conquistar eles. Entendeu o que é nicolaísmo? Uma coisa leva a outra. O engano da palavra leva a tomar o poder. E o poder depois a tomar conta do dinheiro. Quero dizer, os administradores não têm que perguntar. E o irmão Neville, se ele quer que repare o teto. Não, os administradores não têm que perguntar ao pastor. Não, mas segundo o irmão que mandou, ele que decide, tem que consultar. Quando o profeta diz que não, não precisa. Como eu digo, por respeito, claro, moralmente a gente sempre vai consultar o pastor e o pastor opinar e tá junto. É lógico que nós vamos fazer isso. Nós não somos mal educados. Mas o momento está dizendo que não precisa. Se o pastor nem ficou sabendo que foi feito quebrar uma porta, não adianta o pastor fazer beijo e ficar bravo. É bíblico. Ah, porque eu não fui consultado, não me perguntaram. O profeta está dizendo aqui, ó. Não tem que. Discuta com o profeta um dia. Vai lá e reclama com ele, reclama com Deus. Vai orar quando tu orar e reclama com Deus. Deus, por que não me consultaram? Aí Deus vai dizer assim para ti, ó. Vai ler a ordem da igreja, parágrafo 143. É o que eu digo para você que estão me escutando, meus críticos. Vai ler a ordem da igreja, parágrafo 143. E depois nas tuas orações, nos teus jejuns, tu vai reclamar com Deus. Por que o profeta disse isso que tu tá fazendo bem e está brabo? Os administradores não tem que perguntar ao irmão Neville. Olha que bonito isso aqui, ó. Não tem que perguntar nada. Como eu digo, por respeito a gente pergunta. Mas não precisa. O pastor vai ficar bravo? Não, isso não corresponde ao irmão Neville. É por isso que eu gosto de lembrando essas coisas. A gente só repete esse cobrar, porque eles nunca leram isso aqui. Como eu disse, são leigos, ignorantes. Nunca leram, eles acham que a gente tira da cabeça. Por isso que eu gosto de mostrar aqui, ó. E naquele dia, como diz o profeta, não quero nenhum dedo ossudo apontando pra mim, nem eu aqui, ó. Eu vou estar na frente de vocês mostrando, ó. No dia, aquele dia lá, ó. Aquele dia de noite, tal dia, eu peguei e falei sobre isso aqui e mostrei, ó. Não. Não, isso não corresponde ao irmão Neville, nem tampouco a mim. Olha o profeta dizendo. Você não tem que nem perguntar pra mim se vão.
né? Porque o Umbanda, ele tomou nos dedos de Deus, vamos dizer assim, Deus acho que chamou a atenção dele. Quando a respeito do tabernáculo, ele está falando da construção, que ele foi contra, ele fala, eu fui contra, vieram até mim, eu fui contra. Aí Deus apareceu para ele no outro dia, ou naquela mesma noite, e diz, faz o que eles estão pedindo, obedece eles. Aí Deus foi mostrando para ele, né, e tudo, ele pregou sobre os nicolaítas e tudo mais, e ele vem ensinando isso na ordem da igreja. Aí ele aprendeu, ele viu que não é ele que decide, ele é só um voto. Deus teve que corrigir o próprio profeta, porque o profeta estava indo nos caminhos nicolaítas de querer barrar uma decisão da igreja. Ele teve que aprender, e não, realmente isso não é minha autoridade. Mas ele tinha o Espírito Santo, ele entendeu. Ele estava indo num caminho errado. Pena que esses pastores não conseguem ver isso. Bom, depende se vocês têm... Agora falando aqui ó, de música, tá? Parágrafo 145. Depende, se você tem uma banda de corda ou que tiver, não entendo o que isso significa. Mas o órgão e o piano são propriedades da igreja. Agora, o seu diretor de hino, né? Que a gente chama líder de cântico, tomar noção por ter trombetas e diferentes, assim sucessivamente com isso, ó. O Mano tá falando que o dirigente, que seria o líder de cântico, é o responsável pela música, toda a adoração, deseja ter tal e tal instrumento. Olha o que o profeta fala. E alguém vem à igreja, então esta banda ou toca com instrumentos, desde logo isto é com os administradores que se ocupe, olha só. Aí o músico vai até os administradores e digo, ó, a igreja quer comprar tal e tal instrumento. Vão até os administradores que se ocupem entre si e vejam se tem dinheiro para comprar o instrumento. E assim sucessivamente, ou o que for dessa forma. Esta é a pergunta. Ele está dizendo para ir consultar o pastor? O pastor nem fica sabendo que foi comprado um violão dentro da igreja. E daí? O profeta está dizendo, não precisa? Tá vendo? Aquela coisa de controle total, absoluto que nós tínhamos aqui em Curitiba. E como tive outros pastores, quer saber de tudo que acontece. Que bom! Como eu digo, por respeito e moralmente falando, nós vamos falar. Mas não precisa. Aí ele chega lá, não foi, fez beijo, faz beijo, fica brabo, é porque não me consultaram. O profeta tá dizendo aqui, ó, não tem nada a ver contigo. O próprio profeta dando nos teus dedos, dizendo, não te interessa. A igreja decidiu. Claro, não é com arrogância, eu sei disso. Mas o profeta está dizendo que eu não preciso. Tá vendo aqui, ó, no 143? Não tem que perguntar se não é contigo. E nem Pedro foi perguntar para né, Jesus lá. Não lembro se foi Pedro, né? É esse tempo que restará Israel. Ele disse, o que te importa? O que vai fazer desse de João? O que te importa se ele vai comigo? Não te interessa. Vamos dizer assim, né? Jesus falando no sentido, vamos dizer assim, dando os dedos no sentido educado. Ele é Deus, né? Não cabe a ti, não compete a ti. Aí o pastor quer saber de tudo. Não compete ao pastor. Parece que do jeito que eu tô falando, eu tô tirando autoridade, eu tô tirando e deixando o pastor. Não. Eu só tô mostrando que tem pastor que quer saber demais. Quer controlar tudo. É um corpo. Eu tenho que confiar naquele corpo pelo bem andamento das coisas. Tô dizendo que não tem necessidade do pastor saber de tudo que acontece. Não precisa, tu vê que o profeta diz, não precisa ser consultado para fazer certas coisas. É essa autoridade que eu falei que não foi dada. Porque isso é o quê? São leis civis dentro da igreja. Não é lei espiritual religiosa. Que é coisa de um sacerdote. Tem anciões para cuidar ali. Quem elegeu esses anciões? O próprio corpo local. É tão difícil de ler. Eu acho que precisa ler, voltar para a escola para ler, para poder depois ler as mensagens. Aprender a ler para depois ler mensagem, porque tá difícil. Tá difícil. Ou ouvir, porque tá difícil de ouvir as fitas, né? Aperte o play. E não é possível. Isso aqui tá claro. Mas eu que não sei interpretar. Eu que. Né? Nós estamos fazendo errado e tudo mais, né? Eles que não lêem e não. É que estão certo, né? Mas vamos ver o final de tudo isso, né? A gente está defendendo é o sistema que está errado, as coisas que estão erradas, né? Não é as pessoas. Mas eles querem levar para o lado pessoal, que leve. A gente nunca levou para o lado pessoal, não tem nada contra o pastor, contra o irmão, tá contra as coisas, o sistema, o modo de preparo do bolo é que está errado. Ensinando como doutrina. Aqui então o que a gente vê, né, irmãos? O cavalo preto, então, aqui, ó, começa por volta de Sardes, ele vai até o fim de Laodiceia. Eu botei o fim de Laodiceia. Vamos botar assim, até o arrebatamento, tá? Opera esse cavalo preto. Literalmente. Mas espiritualmente, nós entramos em outra etapa dentro da igreja que está aqui. É o que o profeta nos mostra. Eu estou olhar aqui, ó, até o fim de Laodiceia. Porque depois de Laodiceia, que é a era da tribulação, cavalga o cavalo amarelo, que é o que nós vamos entrar agora. Tá bom? O que é o poder do cavalo amarelo? O branco é um engano espiritual. O vermelho é a união do poder do poder o poder do Estado, o poder civil. A gente está vendo aqui desmascarando que não cabe uma pessoa só. O cavalo preto é o poder econômico, é o dinheiro, é o financeiro. E o amarelo?
O amarelo nos ensinou o profeta que é a união de todos esses. Quando tu junta todos esses poderes, tu tem o cavalo amarelo operando. O que é o poder do cavalo amarelo? É a morte. O que é a morte? A morte é a ausência de vida. Mas o que dá vida? O que dá vida é o Espírito Santo. Ou seja, é a ausência do Espírito Santo na igreja. Porque lá tu tem as obras do Nicolaíta, o nicolaísmo enganando os leigos. Aquele que enganou os leigos tomou o poder, ele toma controle das leis espirituais, eclesiásticas, que a gente já viu, e as leis civis. Se torna um papa. E depois ele toma controle financeiro. Poder total absoluto. Quando tem tudo isso aqui, o que tu tem dentro da igreja? Tu tem a morte. É o cavalo amarelo. Faltando um desses três, não é o cavalo amarelo, mas tendo os três, é o cavalo amarelo. O Mombrana mostra essa mensagem, o quarto selo aqui, ó. Eu aconselho que vocês leiam. Quarto selo, ó. Eu trouxe essa que é mais fácil, tá? Podia ter trazido aquela outra azulzinha. Eu acho que a maioria tem essa. Ou até aquelas da capa amarela. Que ele é o oposto, né? O seu sistema oposto do batismo do Espírito Santo. Porque tu tem justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Quando tu tem o batismo do Espírito Santo, a pessoa nasce de novo. Tem um novo tem um nascimento. O novo nascimento consiste nesses três. Principalmente do batismo do Espírito Santo. Ninguém nasce sem ter o Espírito Santo. Tem uns ensinos errôneos. Ah, eu nasci, mas não recebi o Espírito Santo. Então tu tá morto. Então tu tá morto. Desculpa dizer, tu não tá vivo ainda, tu tá morto. Porque o que faz a pessoa estar viva é ter o Espírito. Como dizem Tiago e Mombrana mostra em muitas mensagens. Qualquer corpo sem o Espírito tá morto. Não existe corpo vivo sem Espírito. O que faz um corpo viver é o Espírito. Se aquele corpo não tem Espírito, então ele tá morto. É a pessoa dizer, eu nasci, mas eu ainda não tenho o Espírito Santo, estou esperando receber o Espírito Santo. Então tu está morto. Porque tu nasce quando recebe o Espírito. O conjunto do novo nascimento, como o Mombrana nos ensinou, consiste nos três. Se tu não tem o Espírito Santo, então tu não nasceu ainda. Ah, recebi o Espírito Santo, então tu nasceu. Não é um bem depois do novo nascimento. E como eu digo, o Mombrana também teve uma evolução. Mas isso é uma lógica. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ah, recebeu o batismo, então nasceu. É como um parto. O corpo que saiu ali do pariu, recebeu o espírito, então tá vivo, nasceu. Comprova que ele nasceu é que recebeu o espírito. Uma igreja que não tem espírito, ela tá morta. Então quando vem o cavalo branco, depois o outro poder, o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, o que chega? Chega a morte. Assim como os três constituem o nascimento, constitui a vida, uma igreja que tem esses três constitui a morte. O que tem nesses tabernáculos aí, então? Morte. Porque é ausência de vida. E para ter vida tem que ter o Espírito Santo. E tem o Espírito Santo operando o cavalo branco lá? Vai dizer que esse cavalo branco é obra do Espírito Santo? Não. É obra do quê? Do anticristo. Está bem grande nas eras e bem grande nos céus. O mamãe começa a falar. É as obras do anticristo. Os 4 cavalos é a obra do anticristo, não é a obra de Cristo. A obra de Cristo é justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. As obras do anticristo é cavalo branco, cavalo vermelho e cavalo preto. É o oposto. Tá entendendo? As obras do Espírito Santo é justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E a pessoa nasce. Qual é as obras do anticristo? Cavalo branco, cavalo vermelho e cavalo preto. E a pessoa morre. Consegue identificar isso na igreja? Então o que tem lá? Tem isso aqui, ó. O quarto selo, parágrafo 159. E neste quarto cavalo, se vocês observarem tudo, a primeira era branco. Então o próximo era vermelho. E o próximo era preto. E o quarto, todos aqueles outros três estavam representados neste, porque é amarelo e vermelho e branco e tudo misturado, vem? Isto foi tudo misturado neste cavalo, vem? Ali ele se torna 4, ou, na verdade, 3 em 1. E estava tudo misturado naquela mesma coisa. Parágrafo 211. O quarto estágio do cavaleiro, observe. O quarto estágio deste cavaleiro é chamado morte. Vendo? Ó? Morte. Morte significa separação eterna de Deus. E isso é o que morte significa. Estar eternamente separado de Deus. Deixa eu ver aqui porque que não está.
aconteceu? Ah, tá. Só um pouquinho, irmãos. Deu uns problemas aqui. Eu devia ter excluído isso aqui e não excluí. Agora sim. Entendi. Agora sim. Ó, chamado morte. O quarto estágio é morte. Agora temos colocado o sujeito para fora e temos mostrado através da Bíblia quem é aquele sujeito. E até mesmo tomando as colinas ou lugar demais, exatamente detalhes, exatamente ali embaixo. E agora ele é chamado pela águia morte. Quem é a águia? Quem foi representando esse querubim águia? O profeta, o irmão Brana. Nos dias da águia, nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da águia, tem uma Bíblia que o irmão Brana fala assim exatamente, eu acho que é na mensagem Nomes Blasfemos, ou Por que não somos uma denominação, ele cita ainda essa parte. Tem uma Bíblia, uma versão da Bíblia que diz assim, mas nos dias da águia, o seu ministério, né, quando diz Apocalipse, lá não diz na voz do sétimo anjo, lá diz na voz da águia. Quem foi a águia? O profeta disse que chamou isso de morte. Quando esses três cavalos estão operando junto, ele chamou de morte. Ó, ele é chamado pela águia morte. É assim que ele o chama, recorde, é que veja, morte é separação eterna. O profeta chama isso é morte. Ele que identificou e disse aí a morte. E a junção desses cavalos, a união desses cavalos é morte. 215. A separação de Deus é morte, morte eterna. Esse sujeito é chamado de morte. Então mantenha-se longe dele. Ok? Ele, uma organização. Olha o que o profeta está dizendo aqui, ó. Uma organização, um sistema organizacional. O primeiro número, uma igreja organizada. E quando ele tomou o concílio de Constantino no concílio de Nicéia. Vê que a águia disse aqui, ó, chamou de morte. O que ele está identificando para nós como a morte? Uma organização, um sistema organizacional. Uma denominação. Eu te pergunto, consegue ver isso dentro da igreja das mensagens hoje? Vai me dizer que o Espírito Santo ali, quando isso é obra do anticristo. Quando junta tudo isso aqui, irmãos, ó, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, como mostrou o profeta, tu tem o cavalo amarelo. Tu tem o quê? Tu tem a morte. Assim como tu tem justificação, santificação e depois recebe o Espírito Santo, porque tu tem a vida. Um nascimento, tem a vida. Mas quando tu tem o engano religioso, a junção do poder religioso com o poder estatal dentro da igreja, e depois mais o poder financeiro na mão de um homem, o que tu tem? Tem a morte. As obras do anticristo, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. Qual é as obras de Cristo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Tudo isso bem resumido na mensagem, o quarto selo. Com sinceridade, irmãos, tu consegue ver isso dentro da igreja, identificar isso? O que tu está fazendo no meio ambiente? Deus está te mostrando um meio ambiente onde não tem vida ali. Tem a morte operando ali. Morte espiritual. Morto. Porque o que é a morte? É a ausência da vida. É a morte. A morte está ali, não está o Espírito Santo, é a morte que está ali. E agora eu vou para a última escritura, nós estamos indo para o final. A revelação dos sete selos, o quarto selo. Parágrafo 65. Agora, veja você, ele foi lançado à terra e se Agora, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. O cavalo branco vai de Éfeso até Pérgamo, como a gente viu. O poder do cavalo vermelho vai de Pérgamo até meados de Sardes, tá? Aqui em Sardes, mais ou menos, o cavalo preto, aí passa por Sardes, Filadélfia, vai até aqui, ó. Fim de Laodiceia. Tá vendo que onde eu botei aqui, ó? Aqui vem o arrebatamento. Até o arrebatamento da igreja é o poder do cavalo preto, literalmente. Eu tô falando, porque o cavalo amarelo é a encarnação do diabo num homem, assim como teve. A igreja veio através da justificação, santificação e batismo do Espírito Santo pelos pentecostais. Quando a igreja atingiu aquela maturidade,
e a igreja nasceu, houve o ministério do Filho do Homem, Deus em carne, através do profeta, a partir de 1963. Quando a igreja do anticristo, através do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo branco, cavalo preto e cavalo vermelho, chega à sua maturidade também, vem o cavalo amarelo, o diabo também se encarna. É o ministério do homem e do pecado. Assim como teve o ministério do Filho do Homem, Deus em carne, tem o ministério do homem e do pecado, o diabo em carne. E tu sabe muito bem disso. Mas quando que isso acontece? Isso acontece aqui, ó, depois do arrebatamento. Quando a igreja sobe, o diabo encarna no fim de Laodiceia. Por isso que eu botei aqui, ó, fim de Laodiceia. O cavalo preto vai ter aqui. Literalmente, quando a igreja vai embora, é onde o cavalo amarelo, literalmente, o diabo realmente encarna. Tá? É durante a tribulação que ele cavalga. Aí depois vem o milênio e tudo mais, né? Vem Armagedon, o confronto dos dois cavalos, né? Deus em carne, Jesus Cristo, e o diabo encarnado no cavalo amarelo. Tá? Vamos ver as últimas escrituras que o profeta fala exatamente isso. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está querendo ver, falando do Papa, isso é o anticristo e tal, vai encarnar, e qualquer hora vai ser encarnado. Mas, irmãos, o profeta nos mostra, por essa última escritura, que o diabo só encarna quando a igreja sobe. Quando a igreja sobe. É onde ele entra na última cavalgada. É onde literalmente ele encarna. Assim como no ministério do Filho do Homem, em 63, Deus encarnou num corpo. Porque chegou à plenitude da justificação, da santificação e do batismo do Espírito Santo, o diabo para encarnar tem que chegar na plenitude do cavalo branco, do cavalo vermelho e do cavalo preto. Para ele se encarnar no homem do pecado. E para ele ter esse ministério, o ministério do homem do pecado. Veja, o ministério do homem foi quanto tempo? 3 anos. E o ministério do homem do homem do pecado também, 3 anos, 3 anos e meio. A mesma coisa. Estão entendendo? E vamos ler aqui que o profeta mostra para não dizer que eu estou tirando da minha cabeça. Mas para os ignorantes que não querem saber. Tá? Vamos ler aqui. Mensagem, o quarto selo. Opa, vou voltar aqui. Ó, quarto selo, parágrafo 65 e 183. Agora veja você, ele foi lançado à terra, o diabo, e se encarnou. Como o espírito anticristo se encarnou em um homem. Esse homem muda de uma para outra coisa, de um espírito anticristo a um falso profeta, então a besta entra nele. Na verdade, entra na besta, né? 183. Agora, isto acontece mais tarde. Ele é o falso profeta agora. Ele se tornará a besta. Veja, a besta do início e a besta do final. Porque lá em Gênesis, o que era a besta? Era o espírito do diabo entrando num corpo animal. Que era, Umbra fala, a besta era um homem. Era serpente, mas era um aspecto de um homem. Então isso aquilo se tornou besta. A besta é um animal, coração de besta. É o que vai acontecer depois, de novo no final. Satanás entrando num corpo de um homem. A mesma besta. Por isso que é chamada de besta Apocalipse lá. A besta do início, a ser chamada serpente. E a besta do final. O que aconteceu em Gênesis vai acontecer de novo quando aconteceu o arrebatamento. A besta do início e a besta do final. É um homem encarnado. O espírito do diabo, literalmente encarnado. Lhe dará um coração de besta. Olha o que o profeta fala em vez de correto. Agora observe. Lhe será dado um coração de besta. Naquele tempo, Satanás se encarnará. Porque quando a igreja subir, Satanás será expulso. Vem? Ó, estará terminado. Então toda a sua acusação estará agora. Então, viu o profeta falando aqui? Quando a igreja sobe, então ele se encarna. Não vai haver encarnação antes do arrebatamento. Parágrafo 195. O que deu aqui? Tá. Parágrafo 95. Cavalgando um cavalo amarelo, quando ele aparece na sua cavalgadura, nesta última cavalgada. Ele está na última agora. Agora, isto não é no nosso dia. Olha o que o profeta diz. Esta encarnação não é no nosso dia. Isto será mais adiante. É o selo predito. Porque, veja, a igreja tem subido quando isso acontece. Tá vendo? Quando o diabo literalmente encarna, que é o cavalgador, o cavalo amarelo, quando acontece o arrebatamento. Porém, espiritualmente, já está na igreja. Já está nos nossos meios aqui. Porque o profeta falou que o nome disso se chama denominação, se chama organização. Se nós estamos vendo sistema denominacional, é o cavalo amarelo, espiritualmente falando. Mas literalmente é só depois do arrebatamento.
Entendeu? Dentro das igrejas hoje, o cavalo amarelo cavalga livremente, ele é sem freio na boca, o cavaleiro. E tem um monte de gente subindo essa garupa e cavalgando. Essa morte. Quando Cristo aparecer aqui na Terra, assim, 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 esse sujeito aparece e se torna completamente o diabo de anticristo, por todo o percurso até falso profeta. Então, em besta, o diabo mesmo. E está cavalgando um cavalo amarelo, colorido com várias cores misturadas, para torná-lo pálido e mortal. Tem mais alguma coisa? Então aqui é o nosso desenho de novo, para vocês entenderem, tá vendo? Porque eu fiz aqui, ó. Quando é que literalmente aqui o amarelo, ó, depois do arrebatamento, quando a igreja sobe, o diabo encarna, tá vendo? Não existe encarnação do diabo enquanto não aconteceu o arrebatamento, enquanto a igreja está aqui. Tá vendo? Quando eles distorcem tudo e falam, estão querendo ver o Papa encarnar e tudo mais. Então as pessoas estão dizendo claramente, pastores estão dizendo claramente, eu vou ficar no arrebatamento. Porque se o Mambrana falou que só há encarnação quando, que é a tribulação, quando o arrebatamento já se deu, e eles estão querendo ver isso, é porque eles querem ficar na tribulação. Eles já estão dizendo que vão ficar. Porque quando vê esse tipo de coisa, é porque já ficou. Entendeu? Então aqui é o nosso desenho, um resumão, né? Acabando. Cavalo branco vai de Éfeso, passa por Esmirna, vai até Pérgamo. Em Pérgamo ele é coroado, tá? Ele assume o poder de Estado e o poder religioso. E ele vai cavalgando até Sardes, mais ou menos. Ele ganha outro poder, que é o poder financeiro e econômico. Ele começa a dominar pelo dinheiro, tá? E ele vai até o final do arrebatamento. Literalmente. Mas espiritualmente, aqui nos nossos dias, espiritualmente, o cavalo amarelo tá aí, ó. O profeta disse que o nome do cavaleiro cavalo amarelo se chama morte. E é uma denominação, uma organização. Se existe nas igrejas da mensagem um sistema organizacional, um espírito denominacional, é porque a morte está ali. É o cavalo amarelo. Espiritualmente falando. Entendeu? Mas literalmente ele vai se encarnar depois da tribulação. Depois do arrebatamento, melhor dizendo. Irmãos, não tem mais nada. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Resumindo, cavalo branco, engano do poder religioso, começando com as obras dos nicolaítas. Cavalo vermelho é a união do Estado e da igreja, o poder civil com o poder eclesiástico. O que é o cavalo preto? É o poder financeiro, o poder econômico, é o dinheiro. O amarelo é a junção de tudo. Cavalo branco mais cavalo vermelho mais cavalo preto é igual a cavalo amarelo. O que é isso? É a morte. Isso é as obras do anticristo. E quais as obras de Cristo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Quando tem o batismo do Espírito Santo, tem o novo nascimento, tem a vida. As obras de Cristo produzem vida. As obras do anticristo produzem morte. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu termino dizendo isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que os leigos me ouçam e que os ignorantes também me ouçam. Mas os ignorantes dificilmente vão ouvir, porque eles são ignorantes, eles não querem ouvir. Tá? E por quê? Eu sempre gosto disso aqui, ó. Porque por mais que eles leem, sabe, irmãos? Porque eu fico intrigado com isso aqui. Por que eles não conseguem? Por mais que tu veja ali que a grama é verde, eles procuram, vão pesquisar, porque chegaria o dia, como dizem aqui, eu não me lembro quem é que disse isso, chegaria o dia que nós tínhamos que provar que a grama é verde. Nós estamos aqui tentando provar que a grama é verde. Por mais que tu mostre, tu diga para eles ler, eles não veem, eles não querem ver. Não é porque eles não veem, é porque Deus já os cegou. Por quê? Porque, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é isso aqui, ó. Esse cuja vinda é segunda eficácia de Satanás tem todo o poder e sinal de prodígio e mentira. Está rodeando na igreja. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Os corações não são puros. Os corações que esses pastores têm, esses ministros, é ávido de poder. De poder, de liderança de poder. Então eles não têm um coração puro para que Deus abra o entendimento. Porque, como diz o profeta, as coisas espirituais são vistas não é com os olhos naturais, é com os olhos espirituais, é com os olhos do coração. E Deus abre o coração das pessoas. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Por isso que eles estão crendo na mentira. Deus está enviando a operação do Espírito do erro porque eles não receberam o amor, eles não têm amor pela verdade, eles têm amor pela liderança, pelo poder. Para que sejam julgados todos que creram, não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Eles não têm amor pela palavra, não têm um coração aberto, sincero para reconhecer, é amor pelo poder. E aí vão crer no engano. Por mais que leia ali, a grama é verde, a grama é verde, a grama é verde. Eles vão questionar e vão querer levar nos laboratórios, produzir, questionar e dizer que a grama não é verde. Como eu te mostrei, tu viu o profeta dizendo isso aqui não cabe ao pastor. A escritura pode bater neles dia e noite, ó. Não cabe ao pastor, isso não é do pastor, não é do pastor, não é do pastor. Eles vão dormir, vão analisar e dizer isso é do pastor sim. Quem sou eu para poder mostrar essa verdade, não sei falar? E que Deus direcione isso ao coração dos eleitos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos agradecer a Deus? Poderoso Pai, Senhor Jesus eterno, te dou graças por tudo em nome de Jesus Cristo. Terminei aquilo que o Senhor tem me inspirado, Pai, o que estava no meu coração. Tentei resumir ser o mais sucinto possível, Pai. Eu sei que falta tempo e a gente não quer ser longo. Eu não quero, Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude. E eu sei que eu falo muito, mas tem muita coisa para mostrar nos mínimos detalhes. E vai demorando muito. Mas obrigado por tudo, Pai. Direciona essa transmissão no coração das pessoas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, por favor. Abra os olhos das pessoas para que elas possam ver as obras do anticristo dentro da igreja, Pai. Como diz teu profeta, é dentro da igreja e não lá fora. E que nós possamos remover esse demônio, Senhor. Honrar quem merece honra. Colocar tudo no seu devido lugar. Ajuda nosso pastor, Pai. Eu oro pelo meu pastor, pelo pastor Márcio Elim Pinhais, que o Senhor dê sabedoria e entendimento. Unja ele, Senhor, com todo o entendimento. Batiza a nossa igreja com o teu Espírito Santo. Que nós possamos ser um corpo unido, Pai. É um por todos e todos por um. Que nós possamos cuidar um dos outros, Senhor, de todos os membros. Ver a falta de cada um e a necessidade de cada um, Pai. Nos ajude a ter essa empatia, essa dor, Senhor, pelo nosso corpo. Eu te peço, Pai, que todos os corpos locais possam sentir o mesmo. Não foi nada pessoal, Pai. Mas apenas mostrar a tua palavra, Pai. Que nós temos que ter esse sentimento, mas que esse espírito diabólico não deixe nós ver isso. Eu te peço, ajuda cada um. E que todos estejam uma semana abençoada, tenham uma semana abençoada e um final de semana maravilhoso na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor, Deus. Amém, amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem que ter muito cuidado com certas pessoas que hoje aparecem nas igrejas. Só tem a cara de santo, é lobo devorador, com a pele de ovelha. Quando tem oportunidade, quer pregar, quer cantar e fazer o movimento. Manda o povo se abraçar, manda até o povo pular e diz que é avivamento. Isso é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Ele não dá glória a Deus quando alguém está pregando, porque ele é o tal. Quer pregar 1h30, quer mostrar que é bom de Bíblia, mas não é espiritual. Se o seu nome está na mídia, quando a igreja lhe convida, é alto o seu cachê. E só chega às 8h30, quando a igreja está cheia, que é pra todo mundo ver. Isto é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Tem aquele pregador que não prega salvação, é só prosperidade. Não combate o pecado que tem sempre assolado, nem é contra a vaidade.
dando chave, dando carro, dando casa, apartamento, é uma coisa animada. Mas aquilo é só na hora, depois ele vai embora e ninguém recebe nada. Isso é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Os pastores de igreja, que são homens de Deus, devem ter muito cuidado pra não convidar alguém pensando que é uma bênção, mas é um atrapalhado. Ainda tem gente fiel na presença de Jesus, anda com sinceridade, que não tem fogo de palha, mas tem vida no altar e só fala a verdade. Isto é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha.